entrevistar mais uma vez, agora na condição de pré-candidato a presidente da República, o ex-juiz Sérgio Moro. Pré-candidato, seja muito bem-vindo. Nós estamos falando para toda a Bahia. Vamos aproveitar para conversar sobre tudo. Sinta-se à vontade, sem nenhum tipo de constrangimento. E tudo bem? Tudo bem, poxa, bom dia, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar com você, Mari, e falar aqui para o povo da Bahia. Eu só quero registrar aqui, Mari, aproveitando para começar, já que é um assunto, a gente quer fazer uma entrevista descontraída, Sim. mas quero só registrar aqui minha solidariedade às vítimas dessas enchentes da Bahia. Isso foi muito trágico no final do ano passado, né? A gente já tem aí 26 mortos, muita gente desabrigada, vi quase 3 dezenas, quase mais de 30 mil pessoas desabrigadas e atingindo muita gente aí na Bahia. Então, quero registrar aqui, antes da gente começar, que a gente quer ser um pouquinho mais descontraído, quero registrar essa minha solidariedade ao povo afetado, às pessoas afetadas. Muito bem, isso é importante, Sérgio, porque nesses momentos a gente sente falta de solidariedade, né, pelas pessoas que estão sofrendo, ainda mais agora com essa virada do Covid. Mas para o povo da Bahia ele conhecer mais, quer dizer, você é uma pessoa conhecidíssima pela sua atuação como juiz, depois como ministro de Segurança e Justiça e Segurança do governo Bolsonaro. Mas para as pessoas te conhecerem mais, me conte um pouco aí como foi o início da sua vida, como você entrou na justiça e como chegou àquela fase mais importante de todas, que marca a sua trajetória, que é a Operação Lava Jato. Mário, eu nasci em Maringá. Maringá é uma cidade do norte do Paraná. É uma cidade que tem uma vocação agrícola muito forte, tem também uma agroindústria que foi se desenvolvendo. Eu sou filho de professores, né? Minha mãe era professora de literatura, dava aula principalmente no ensino médio, e meu pai é professor de geografia, dava aula no ensino médio, mas também na universidade estadual lá de Maringá, tem uma universidade pública. E eu fui crescendo, né? Tinha muitos livros em casa, então era uma casa, eu falo brincando, repleta de atlas e de obras de literatura, seja de autores internacionais, mas seja também autores brasileiros. Aí você tinha lá Graciliano Ramos, você tinha Jorge Amado, você tinha Fernando Pessoa. E eu fui lendo desde histórias como Agatha Christie, como Dr. Livingstone, lá das viagens, como também esses livros mais clássicos da nossa literatura. Depois eu acabei optando por fazer direito, né? Cursei direito, e ingressei na magistratura, fiz o concurso para juiz federal, bastante novo, ainda ali com 26 anos, isso foi, não, 24 anos, às vezes até confundo o tempo que passou. Fiz o concurso em 96, e aí sim fui para Curitiba, para a capital do Paraná. Tive depois um périplo, né, rodeio interior como juiz, até depois, fiquei 22 anos nessa carreira, né? Um pouco do lado pessoal também, que é extremamente relevante. Eu sou casado, né? Minha esposa Rosângela, ela também é advogada, sou casado há 22 anos e eu tenho 2 filhos, um menino de 16 e uma menina, se é que se pode dizer, ela já tem 21 anos, né? 2 orgulhos para mim, os meus filhos. Eu estou conversando com Sérgio Moro, pré-candidato a presidente da República. Sérgio, você sabe que tem muita gente, há uma parte do pensamento político e até não político de que você, com a ação da Lava Jato, foi o principal eleitor de Jair Bolsonaro. Como é que você vê isso, Sérgio? Mas não foi isso. Na verdade, o que é a Operação Lava Jato? Ela vem um pouco na continuidade daquele famoso caso do Supremo, o Mensalão. E a Sim. gente sempre soube que a corrupção no Brasil era muito grande. A gente não tinha ideia da envergadura. E a Lava Jato, ela vem e revela um esquema, um mega esquema de corrupção
que a gente pode descrever em muita síntese. Nomeava-se lá diretores e gerentes para a Petrobras, nosso orgulho nacional, e esses diretores e gerentes eles tinham por função arrecadar subornos, propina, que a gente chama, das grandes empreiteiras nacionais que tinham contratos com a Petrobras, e essa propina ela servia para quê? Para enriquecer esses diretores e gerentes. Teve um deles, por exemplo, que tinha 100 milhões de dólares em uma conta no exterior, que ele acabou devolvendo depois em acordo, tá? E também utilizava isso para enriquecer políticos, né? Políticos que eram responsáveis o quê? Pela nomeação e pela manutenção desses diretores e gerentes dos seus cargos. E também isso era utilizado para financiar ilegalmente partidos políticos. A Lava Jato revelou isso, tá? E pela primeira vez a gente viu gente sendo processada, julgada e condenada por crime de corrupção. Gente indo para a cadeia. Aquela velha máxima, né? Rico nunca vai para a cadeia, poderoso nunca vai para a cadeia. A gente quebrou, a gente mostrou que pode ser diferente. Isso gerou um impacto no mundo político, porque era muita gente envolvida. Aí você tinha gente do PT, você tinha gente do PP, você tinha gente do PMDB, você tinha de vários partidos. Depois até teve um acordo com uma das grandes empreiteiras, né? E ela revelou casos de corrupção espalhados no Brasil inteiro. E aí você teve lá ramificações no Rio, Sérgio Cabral, por exemplo. Ou seja, o sistema político brasileiro, lamentavelmente, grande parte dele é envolvido em corrupção. Isso gerou impacto, as pessoas evidentemente ficaram tristes, e em 2018, o sistema político tradicional não conseguiu apresentar alguém que empunhasse essa bandeira da integridade, que empunhasse essa bandeira da seriedade, e acabou sendo eleito o atual presidente, que, de certa maneira, se aproveitou disso. Mas, por exemplo, eu nem conhecia o presidente, eu nem conhecia o Bolsonaro antes das eleições lá de 2018. Eu fui aceitar o convite para ingressar no governo depois das eleições. Então, assim, no fundo, a responsabilidade, cá entre nós, não foi da Lava Jato. A responsabilidade foi do sistema político brasileiro, que não conseguiu apresentar um candidato, que tivesse um discurso de integridade. Vamos colocar o próprio PT. O PT, em 2018, apresentou lá o Haddad. E o que o Haddad falava? A mesma coisa que eles falam hoje. Que não teve corrupção. Não dá, entendeu? Aí, como é que as pessoas vão acreditar nisso? Acreditar que se vai mudar para ter um governo honesto, para ter um governo íntegro, se ao invés de você encarar a realidade, admitir os erros e buscar a superação, você insiste nessa postura de esconder a realidade. Então, assim, a falha foi do sistema político, não foi a Lava Jato, o grande eleitor. O grande eleitor, na verdade, foi a frustração das pessoas com a corrupção no mundo político, que não reagiu de maneira adequada. Eu estou conversando com o ex-juiz, pré-candidato a presidente da República, Sérgio Moro. Sérgio, eu me lembro, falando nisso, para até confirmar a sua tese, teve um momento num aeroporto, que eu não me lembro qual, que Bolsonaro se aproximou, o candidato se aproximou de você, e você foi como se não conhecesse ele ficou até meio frustrado, meio zangadinho assim, porque você não deu muita asa para ele. Agora, tem uma coisa aí que se diz também, é o seguinte, que em que momento, porque eu ouvi várias versões de que Paulo Guedes procurou você entre o primeiro e o segundo turnos da eleição de 2018 e que no final do primeiro turno você já teria aceitado ser ministro, mas pediu para não ser divulgado. Aí foi isso mesmo, Sérgio? Só deixa eu retomar ali aquele episódio, Mário, que está até gravado, as pessoas podem procurar no YouTube. Eu estava no aeroporto, acho que aeroporto de Brasília, não lembro muito bem, tá? E estava conversando com aquela deputada Mara Gabrilli, que é cadeirante, né? Sim. Ela hoje é senadora, é uma pessoa que eu admiro bastante. E a minha esposa, ela é advogada, ela atua muito nessas causas de pessoas com deficiência ou pessoas com doenças raras. Então, sempre teve ali uma proximidade dela, e por vir indireta minha, com essas causas das pessoas
com doenças raras ou pessoas com deficiência. Eu estava conversando com ela no aeroporto e naquela época muita gente já me conhecia, me reconhecia, as pessoas chegavam e eu cumprimentava e tal, mas confesso que estava perturbando um pouquinho a conversa que eu estava tendo com a deputada. Aí eu encerrei a conversa com ela e fui saindo e chegou, de fato, o então deputado Bolsonaro. Ele prestou continência para mim e tal, e veio cumprimentar. Eu cumprimentei ele, mas eu confesso que sequer o reconheci, né? E cumprimentei como cumprimentaria qualquer outra pessoa e saí. E aí as pessoas exploraram isso como se eu tivesse menosprezado. Assim, eu sou uma pessoa, Mário, eu me considero uma pessoa muito educada, então assim, eu não menosprezei ele deliberadamente, eu cumprimentei, mas não fiquei ali para conversar, né? Até um reflexo, olha, eu realmente não o conhecia. Tinha visto, acho que na televisão e tal, uma outra vez, mas acho que praticamente ninguém o conhecia. Essa pergunta que você fez é verdade. O Paulo Guedes ele foi a Curitiba uma semana antes do segundo turno e ele me convidou. E ele disse o seguinte, olha, o presidente, o Bolsonaro, se for eleito, ele quer lhe convidar para ser ministro. E colocou de uma maneira assim, eu vou ser a cara da reforma liberal e você vai ser o império do direito, o rule of law, né? Você vai ajudar a construir um Estado de Direito, a consolidar o combate à corrupção. E para mim aquilo era muito tentador, sabe? Porque eu tinha passado aqueles 4 anos na Lava Jato, lutando contra a corrupção, sofrendo muito ataque, muita coisa injusta. E eu sabia que vinha uma reação ali, sabe? E eu vi a oportunidade para aceitar esse convite de poder consolidar esses avanços e mudar o país. Mas o que a gente combinou? Já que a gente estava em período eleitoral, que a gente não ia anunciar esse convite antes do fim das eleições, porque a gente não queria influenciar, tá? Não queria de qualquer maneira influenciar aquele final. Havia uma disputa entre o Bolsonaro e o candidato do PT. O candidato do PT até vinha crescendo. Então, até uma amostra, assim, mais uma amostra, olha, jamais a Lava Jato quis interferir no resultado eleitoral. Isso foi uma consequência. Eu tenho certeza, se o mundo político tradicional tivesse apresentado um candidato com mais cabeça no lugar, com mais integridade, mas defendendo o combate à corrupção, não teria ido o Bolsonaro para o segundo turno e talvez nem teria ido o candidato do PT. Infelizmente, ali as pessoas tiveram que fazer uma escolha difícil naquele segundo turno. Mas, enfim, é essa a história mesmo. Sérgio Moro, me diga uma coisa, muita gente também questiona o fato de você ter largar a sua carreira, não é? Até então uma carreira brilhante, e aceitar o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, que aparentemente seria o presidente Paulo Guedes de um lado e você do outro, garantindo a governabilidade, a seriedade, etc. Você aceita. A partir de que momento você vê que não era nada disso e que você não teria condições de trabalhar? Fica muito evidente, Mário, que eu não fui pelo cargo, eu fui pelo projeto, né? Então, o que eu via para o país? E é o que eu vejo hoje. As pessoas sofrem muito, desemprego, salários caindo, inflação elevada, tem essas tragédias, as pessoas se sentem abandonadas porque não vem compaixão. As pessoas precisam ter uma esperança. E em 2018, nós vimos num período no qual o Brasil estava dando uma virada. A corrupção sempre foi um problema no Brasil. Claro que ela não é o maior problema, mas a corrupção disseminada ela acaba impactando toda a eficiência da política pública. É o dinheiro que falta na educação, é o dinheiro que falta na saúde, é você se apropriar da verba pública para enriquecimento privado. Então, isso vai gerando não só uma ineficiência do Estado, mas vai gerando nas pessoas aquela frustração. Afinal de contas, as pessoas estão me representando lá em Brasília ou não estão me representando? O que elas estão fazendo? E eu vi aquele momento a Lava Jato como uma oportunidade de virada. Sabia
que ia haver uma reação. E se eu estivesse em Brasília, eu poderia combater essa reação. E essa reação teria sido eficazmente combatida se eu tivesse tido o apoio do presidente da República. Eu fui, né? E até a prova que eu não fui pelo cargo de ministro foi que eu saí. Eu fiquei 1 ano e 4 meses. Quando eu percebi que o projeto principal, que era a consolidação do combate à corrupção, estava sendo sabotado pelo presidente, tá? Que tinha os seus interesses próprios, até mesmo ele falou recentemente que eu não protegia a família dele de investigações, como se fosse dever do ministro da Justiça proteger quem quer que seja de investigações legais, né, de investigações lícitas, de gente que fez coisa errada, como rachadinha, corrupção e peculato. Então eu saí, né? Eu não fui lá para ser ministro, vamos dizer assim, o cargo ministro por ministro. Eu podia estar lá no governo até hoje. Eu preferi manter a minha integridade e aquele compromisso que eu tinha, que era um compromisso maior com a população brasileira. Eu fui lá por eles, para defender esse projeto, para construir um país melhor. Quando chegou o momento que eu vi que isso foi sabotado, e isso foi no decorrer de 2019, tá? Eu saí. A gota d'água foi essa mudança do diretor da Polícia Federal, que no fundo o que era? Uma interferência do presidente para que ele tivesse ali um controle maior da Polícia Federal. Não? E quando você une isso com aquelas afirmações dele, o que ele fala, né? Até hoje ele me critica, o Moro não me protegia de investigações, o Moro não protegia minha família de investigações. Ora, como é que eu, juiz da Lava Jato, né, que tem um histórico de combate à corrupção, vou ficar protegendo indevidamente alguém de investigações? Se eu tivesse ficado, eu tinha traído a população brasileira. Eu prefiro sair daí. E agora eu volto, né? Tenho colocado esse projeto, porque eu acho que as pessoas precisam ter a renovação das suas esperanças num país melhor. E, infelizmente, as pessoas estão muito tristes hoje, muito desapontadas. Conversando com Sérgio Moro, pré-candidato a presidente da República. Sérgio, tem gente que acha que você, na Lava Jato, junto com os promotores, avançou alguns sinais indevidamente. Um deles, aquela divulgação do telefonema da presidente em exercício, quer dizer, protegida pela Constituição, Dilma Rousseff a Lula. E o outro, a própria condução coercitiva de Lula, quando ele não havia sido chamado para nenhum depoimento, nem nada. Você acha que houve exagero? Você concorda com isso ou não? Não houve, Mário, de forma nenhuma. Eu tenho um grande orgulho do trabalho que foi feito na Lava Jato. A Lava Jato foi elogiada internacionalmente. Eu acabei até recebendo prêmios internacionais, não por mérito individual, mas assim pelo trabalho que foi feito no Brasil. Eu viajava para países aqui da região, na América Latina, que também tem problemas com corrupção, mas também viajava para países do exterior, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, e todo mundo me dizia assim, olha, como que o Brasil está conseguindo vencer essa guerra contra a corrupção? Que não é algo fácil, não é algo simples. Combater a grande corrupção, combater crime de pessoas ricas e poderosas, né, que se apropriam do Estado para enriquecimento privado ou para financiamento ilegal de eleições, é muito difícil. São as pessoas que têm poder, né? Isso é muito difícil você conseguir avançar. Então não houve excesso nenhum. A gente, na verdade, vinha de uma tradição na qual essas pessoas nunca respondiam pelos seus crimes. E a gente mudou isso. Pessoas que se achavam acima da lei foram julgadas, processadas e cumpriram tempo de prisão. Tudo ali segue um padrão. A gente não escondia ninguém, não escondia prova, não varria as coisas para debaixo do tapete. Então, quando aparecia coisa errada, nós revelávamos. O próprio presidente, né, o ex-presidente Lula, ele foi preso, Mário, por quê? Eu proferi uma sentença contra ele por crime de corrupção. A minha sentença foi confirmada pelo tribunal em Porto Alegre. 3 outros juízes, magistrados, pessoas extremamente profissionais e sérias. Depois foi confirmado por 5 magistrados lá no Superior Tribunal de Justiça. E só foi expedido mandado de prisão depois que a condenação dele foi confirmada pelo tribunal em Porto Alegre, né?
depois que o Supremo, em março de 2018, negou um habeas corpus que ele tinha impetrado para impedir a prisão dele. Agora, o que eu acho? Né? Não é uma questão pessoal. Eu nunca tive nenhum problema pessoal com o ex-presidente Lula. Eu acho que até durante o governo dele, essa ênfase na política social foi importante, embora tenha sido uma continuidade do Bolsa Escola do presidente Fernando Henrique. Tá? Nunca foi algo pessoal. Agora, se você tem escândalos de corrupção sucessivos durante o seu governo, que foi o caso do Lula e do PT, mensalão, petrolão, se você tem lá, né, casos nos quais isso está reconhecido pelas sentenças, pelos acórdãos, né, favores recebidos de empreiteiras que tinham contratos da Petrobras, bem, você tem que responder pelos seus atos. Não existe ninguém acima da lei. Se a gente não der esse passo civilizatório, Mário, a gente não segue em frente como país. Por que o país não se desenvolve, vamos dizer assim, todas as suas potencialidades? Porque a gente tem instituições fracas. E uma delas é essa percepção que tem gente acima da lei, que tem gente que, independentemente do que faça, nunca vai responder pelos seus crimes. É o que a gente está vendo hoje, né? Esse desmonte progressivo da Lava Jato é um retrocesso, é a volta àquele passado, olha, e as pessoas sabem disso, os ouvintes as pessoas que estão me ouvindo aí, elas sabem como é difícil fazer com que alguém rico e poderoso, tá? Alguém que foi presidente da República, por exemplo, alguém que é o dono de uma grande empreiteira, alguém que é um deputado que tem conta com milhões na Suíça, como é difícil você fazer que essas pessoas respondam na justiça pelos seus crimes. A Lava Jato mudou isso. E agora você tem uma guerra contra a Lava Jato, por quê? Você quer esconder o passado, você quer voltar àquele cenário de antes, que você pode fazer o que você quiser errado, que nada vai lhe acontecer. Isso é extremamente frustrante para a população brasileira, que é honesta, que é íntegra, que quer chegar lá falar com o seu filho em casa e de poder dizer, olha, filho, você tem que ser uma pessoa honesta, roubar é errado, enganar as outras pessoas é errado. Essa ideia de levar vantagem em tudo, né, é profundamente errado na nossa cultura. Sérgio, deixa eu voltar somente àquele episódio da revelação do telefonema da presidente. Não é inconstitucional, não foi ilegal aquele ato seu? De forma nenhuma, Mário. O que você tinha ali é uma tentativa. O que o conteúdo do áudio revelava? Uma tentativa de obstrução da justiça. Você tinha o ex-presidente sendo investigado. E aí o que acontece? Ele é nomeado ministro e fica claro ali no conteúdo do áudio, né, que o objetivo era jogar o caso para o Supremo Tribunal Federal, que ele aí tinha esse tal de foro privilegiado. Né? Eu vou ficar escondendo esse tipo de coisa? Não. Eu proferi uma decisão conforme a lei, com base num pedido do Ministério Público. Foi o mesmo padrão. Eu vou te dizer uma coisa, Mário, muito sinceramente. Se a gente não tivesse, desde o início da Lava Jato, adotado essa postura de fazer com que tudo viesse à tona, não escondesse os fatos da imprensa, não escondesse os fatos da população brasileira, a Lava Jato não tinha durado um mês. Porque você tem forças poderosas que não querem que a justiça funcione. Então, se a gente não tivesse revelado aquelas contas milionárias na Suíça, a relação das empreiteiras lá com o Youssef, com os diretores da Petrobras, as revelações dadas por aquelas delações, por exemplo, da Odebrecht e de outras empresas, que pagaram suborno para um monte de gente. Esses casos de reforma em sítio, de apartamento, se a gente não tivesse colocado isso à luz do dia, e tem aquele velho ditado que a luz do dia é o melhor desinfetante, o caso tinha sido enterrado ainda em 2014, um mês depois dele começar. Você tem que seguir um padrão, as pessoas têm o direito de saber. Agora, o que a gente tem que olhar, Mário? Uma coisa que é importante. Por exemplo, se o foro privilegiado, essa história da pessoa responder processo lá diretamente no STF, está funcionando para blindar políticos da sua responsabilidade,
Vamos acabar com isso. E essa é uma proposta, inclusive, do projeto agora que eu me coloco, né? Tenho colocado como pré-candidato à presidência. Uma das coisas que a gente pretende fazer, de início ali em 2023, acabar com o foro privilegiado para todo mundo. Chega de tratar político como alguém superior às pessoas em geral. Não é verdade isso. Todo mundo tem que ser tratado de maneira igual perante a lei. Não tem nenhuma justificativa para a gente dar esse privilégio para a classe política. E tem que chegar alguém, né, como presidente da República, que tenha a hombridade, que tenha a coragem de chegar. Eu não quero isso mais. Nem para mim eu quero esse tipo de benefício, porque isso é errado profundamente. A gente tem que tratar todo mundo de forma igual. Eu estou conversando aqui com o ex-juiz, pré-candidato a presidente da República pelo Podemos, Sérgio Moro. Sérgio, outra coisa que se fala é o seguinte, que você poderia ter feito tudo o que fez, mas preservado a empresa. Aí dão 1000 exemplos. Por exemplo, a Siemens, a Volkswagen trabalharam para o nazista, para Adolf Hitler. Passaram a guerra, continuaram. E depois até, tanto a Siemens como a Volkswagen e outras empresas, a Alstom, na França, tiveram casos sérios de corrupção. Mas as empresas foram preservadas. Os corruptos foram condenados, a empresa pagou multa séria e que aqui, no caso do Brasil, a Lava Jato acabou com as grandes empresas brasileiras, permitindo a chegada de chineses, americanos, etc. Como é que você responde a isso, Sérgio? Mário, isso é uma invenção, isso é uma inverdade. Tá? O que aconteceu foi o seguinte: várias dessas empreiteiras estavam envolvidas nesses esquemas de suborno. Como é que isso acontece no mundo inteiro, inclusive com a Siemens, inclusive com todas essas empresas que você citou? Quando a empresa se depara com um fato dessa espécie, com uma acusação dessa espécie, qual que é a postura normal, adequada de uma empresa responsável? Ela procura as autoridades e ela faz uma espécie de acordo. Eu revelo os fatos, eu dou as provas, eu pago uma multa e eu mando embora os executivos envolvidos na coisa errada. Tá? A gente não tinha essa tradição no Brasil antes da Lava Jato. E algumas dessas empresas, tá, que se envolveram nesses crimes, elas demoraram muito para fazer isso. Mas para todas elas, desde o primeiro dia, isso não era Lava Jato, era lei. A lei já permitia. Desde o primeiro dia, elas podiam procurar as autoridades e fazer esses acordos. Tá? E aí poderiam resolver a situação delas de uma maneira muito mais tranquila. Várias dessas empresas fizeram isso e estão aí, e foram preservadas. Tem empresa estrangeira. Por exemplo, a Rolls-Royce é uma empresa que reconheceu que pagou suborno em contratos da Petrobras. Foi lá e fez um acordo. A Samsung da Coreia reconheceu que pagou suborno, foi lá e fez um acordo. Empresas brasileiras também fizeram isso. Algumas delas demoraram muito e aí tiveram um impacto muito grande, além de algumas terem se envolvido muito profundamente nesses crimes, o que gerou uma situação muito difícil. Por isso que eu digo, olha, o que você tem que fazer nesse caso? Como político também, em geral, se você foi descoberto fazendo coisa errada, claro, melhor é você não fazer, né? Mas se você foi descoberto coisa errada, como é que você resolve o problema? Admite, pede desculpa e cumpre as consequências legais. É a forma de você dar a volta por cima. Então, assim, quem foi o culpado dessas empresas não terem dificuldades? Primeiro, quem foi o responsável pelo esquema de corrupção? No caso aqui, desculpe, Mário, a gente tem que colocar bem claramente o nome aos bois. Sim. Os principais responsáveis foram os governantes do período do Partido dos Trabalhadores, tá? Do PT. Tá? Depois, as próprias empresas que se envolveram, os dirigentes dessas empresas que se envolveram no esquema de suborno. Eles foram os principais responsáveis por essas dificuldades econômicas dessas empresas. Tá? Quem descobriu os crimes, quem revelou os crimes, só está revelando alguma coisa que já existia. E eles sempre tiveram essa porta de saída dos acordos. Então, essa história que a Lava Jato levou quebradeira, isso é conversa fiada
de quem cometeu o crime de corrupção e quer transferir a responsabilidade das coisas erradas que fez para outros. Esse raciocínio, estão perguntando aqui, também é curiosidade minha. Esse raciocínio seu se aplicou, por exemplo, ao caso do ministro Onyx Lorenzoni, que recebeu o Caixa 2, pediu desculpa e ficou por isso mesmo? Não, o ministro Onyx Lorenzoni, veja, é uma coisa diferente. Ele admitiu que recebeu o Caixa 2, ele procurou as autoridades e fez lá um acordo que a lei prevê, né, que permite que ele tenha lá um benefício. Isso foi feito com o Ministério Público, não foi feito comigo, não tem nenhuma relação com isso, entendeu? Receber Caixa 2 é errado, é crime, é extremamente reprovável, tá? Não tem justificativa para isso. Agora, a lei permite ali que ele receba um benefício, e ele procurou fazer isso. É melhor, né, do que essa postura de ficar simplesmente negando que as coisas aconteceram. Agora, ninguém defende Caixa 2, ninguém defende corrupção. Agora, quando as pessoas vêm dizer, olha, Lava Jato prejudicou, né, o Brasil com essa conversinha fiada e tal, na verdade, o que aquelas pessoas querem? O Brasil é melhor com corrupção. A gente não quer combate à corrupção, porque a gente acha que corrupção é boa para o Brasil. No fundo, é boa para o bolso dessas pessoas. Nunca é bom para a população brasileira, que é quem sofre com falta de dinheiro na saúde, na educação, na própria Petrobras. Né? Ou seja, vamos colocar aqui, Mário, de uma forma clara, em 2015, a Petrobras quase quebrou durante o governo do PT. O PT, que fala tanto na Petrobras, de proteger a Petrobras, quase quebrou a Petrobras. Por que quase quebrou a Petrobras? Primeiro, utilização indevida da Petrobras para propósito eleitoral. 2, o esquema de corrupção que durou mais de 10 anos, que foi lá implementado por diretores e gerentes nomeados pelo PT, que faziam o que? Tiravam dinheiro, recebiam suborno de empreiteiras para mandar enriquecer político, enriquecer ilicitamente partido. Isso é um absurdo. Então, as pessoas que vêm criticar muitas vezes essa questão do Lava Jato são as pessoas que querem o quê? Eu quero um país corrupto. É isso que as pessoas querem dizer, em síntese. Sérgio Moro, me diga o seguinte: suponha que você ganha a eleição, não é? Você sabe o Congresso que você vai encontrar. Esse Congresso, e o próprio Bolsonaro trabalha muito nessa... Bolsonaro chegou um momento aí que ele disse: não tem mais Lava Jato, porque não tem corrupção no governo. Vamos dar risada. Agora, você sabe que a massa, grande parte do Congresso Nacional é contra prisão em segunda instância, é contra a perda dos privilégios, é a favor de um caixa eleitoral de 7 bilhões de reais, que é uma fonte imensa de corrupção, você sabe disso, porque os caciques dos partidos vão eleger aqueles que eles querem, e na maioria dos casos, este mesmo Congresso que aí está. Então, admita o seguinte, que no 1º de janeiro de 2023 você recebe a faixa presidencial, e aí, você faz o quê, Sérgio Moro? Mário, tem muita gente boa na política, tá? Eu passei no Ministério, tratei com muito deputado, tratei com muito senador, ingressei no Podemos, tinha aquele grupo no Senado, né? Muda Senado, gente muito boa ali trabalhando. A gente tem tido apoio ali por exemplo, vamos colocar aqui, da região Nordeste, né? Alguns senadores, Eduardo Girão, o senador Stevenson, o deputado Bacelar aí da Bahia, outros partidos, tem a deputada professora Daiane, que tem sido aí um pilar, né, da nossa pré-campanha no estado da Bahia, nos ajudando. Então, tem muita gente boa. O que a gente tem que fazer? O que eu tenho dito? Tem que usar esse ano de 2022 para, primeiro, você fazer um projeto muito consistente do ponto de vista técnico. E aí, claro, combate à corrupção faz parte dele. É o meu DNA o combate à corrupção. Mas tem que ser muito além. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão passando, inclusive, fome. O que a gente tem que fazer? Reativar o crescimento econômico, tá? Fomentar emprego, melhorar a renda das pessoas, controlar a inflação, diminuir os juros, tá? Fazer aquelas reformas, as grandes reformas que estão paradas.
reforma tributária, reforma administrativa. Precisamos fazer uma revolução na educação pública no Brasil. O Brasil, se não tiver uma revolução na educação pública, nós vamos permanecer sempre um país pouco desenvolvido. Tem muita gente boa na sociedade civil, na população, no setor privado, até também no mundo da política, que a gente pode unir para construir um melhor país. O que falta hoje, na minha opinião, Mário? Falta liderança, né? E precisa, assim, a liderança, o papel fundamental dela, o compromisso primeiro é com a verdade. Não pode chegar e mentir para os brasileiros, dizer, não houve corrupção na Petrobras. Está mentindo. Está mentindo. Se você parte dessa premissa que você pode mentir para os brasileiros impunemente, você já começa errado. O outro, se chega aqui e fala, acabou a corrupção, eu acabei com a Lava Jato, porque não tem corrupção mais, que é o caso do presidente Bolsonaro que fala isso. Ele está mentindo para as pessoas. Isso é uma vergonha. Alguém na presidência da República fazer uma afirmação dessa. Então, primeiro compromisso de qualquer liderança, com a verdade. E as pessoas, se ouvem a verdade, elas reconhecem. Tem muita falsidade, tem muitas fake news, mas elas ouvem a verdade, elas sentem aquela credibilidade. A classe política, isso eu tenho tido como fundamental, Mário, precisa dar uma demonstração, tá? De que ela está disposta a fazer sacrifícios e cortar os seus privilégios para que a gente possa avançar como país. Então, como já mencionei, fim do foro privilegiado, acabar com a reeleição para presidente da República, tem que ser no primeiro dia de janeiro do próximo governo, encaminhar uma proposta de emenda acabando com a reeleição para presidente da República, porque não funcionou no Brasil. O presidente acaba abusando do seu poder para ser reeleito, esquece as pessoas e passa a pensar nele mesmo. Ao lado disso, a gente precisa fazer o quê? Fazer voltar a economia a crescer, mas assim, com integridade, com honestidade, com combate à corrupção, com política de erradicação da pobreza. A gente pode fazer algo melhor. E eu acho assim, as pessoas reagem aos incentivos que são dados a elas. Se os incentivos forem bons, se a liderança tiver um discurso firme, se ela tiver um compromisso real com a verdade e com a boa política, as coisas tendem a melhorar. Não melhoram do dia para a noite. Agora, se a gente não começar um dia, se a gente não der esse primeiro passo, a gente nunca vai melhorar como país. Se a gente for partir do pressuposto que política é coisa de gente, que é só coisa de gente desonesta, que a gente não consegue fazer política com honestidade, a gente está perdido, mano. Então, assim, eu não posso acreditar nisso. E o projeto que eu estou liderando é exatamente o contrário. É acreditar nas pessoas, é acreditar no Brasil, que a gente pode ter, sim, um Brasil que seja honesto. E eu acho que eu tenho credibilidade para dizer isso, considerando todo o meu passado, não só na Lava Jato, que ninguém combateu a corrupção mais do que a Lava Jato nesse país, eu era uma peça fundamental, como o meu período no governo. Combati crime organizado, diminuí a criminalidade violenta, e quando foi colocado para mim, você fica no governo como cúmplice de coisa errada, ou você sai, eu preferi sair, porque eu não fui lá por cargo. Eu fui lá para fazer o meu trabalho para a população brasileira. Sim, Sérgio. Agora, eu volto a um assunto aí que é o Congresso Nacional. A minha visão é o seguinte: nós damos muita importância na escolha do presidente da República e, normalmente, dos governadores e prefeitos. Mas o Congresso Nacional é uma escolha assim que vai por várias razões que não são as apropriadas. Não há essa consciência do povo nesse sentido, da importância do Congresso Nacional. Todas as suas propostas aí, por melhores que sejam, vão esbarrar no Congresso Nacional. E você sabe perfeitamente, por ter acompanhado e ter sido ministro, que ali só funciona devidamente azeitado, como o presidente Bolsonaro praticamente entregou o governo ao Centrão. E eu não vejo possibilidade de grandes modificações, nem grandes renovações, Sérgio, porque esse Congresso está cheio de dinheiro público para fazer campanhas e comprar votos.
E aí? Esse vai ser um impasse do próximo presidente da República. Se você chegar lá no dia 1º de janeiro, você vai esbarrar nisso. E aí? Eu sei que tem gente boa, claro, mas a maioria você sabe que reza em outra Bíblia. Mário, eu concordo com você, assim, é fundamental, tá, que as pessoas, nas próximas eleições, eu sei que elas se preocupam muito com a questão do presidente, do governador, mas realmente você tem toda a razão, tem que se preocupar com quem vai votar para deputado, seja federal, seja estadual, para senador, tá? Porque o Congresso, o presidente precisa do Congresso para poder fazer um bom trabalho. Agora, sim, eu faria uma ponderação. Não existe essa situação. O país vai mal, mas o presidente é bom. O problema é o Congresso ou o Supremo. A gente tem um monte de crítica a fazer ao Congresso. Um monte de crítica para fazer para o STF. A gente respeita tanto o Congresso como o STF como instituições, mas, assim, tomaram muitas decisões ruins nos últimos tempos. Primeiro, o Congresso deixou de fazer as reformas importantes para que o país volte a crescer. Por exemplo, a reforma tributária, a reforma administrativa. Né? Aumentaram, né, verbas, aí, como foi mencionado, profundo, coisa parecida, e fica aquela impressão que as pessoas estão sendo colocadas em segundo lugar. O Supremo, respeito muito lá o presidente, o ministro Fux, mas parte do Supremo tem proferido decisões sucessivas anulando decisões de condenação por corrupção, de gente poderosa, gente que cometeu crimes, gente que roubou a Petrobras, que a gente sabe disso. E aí vem lá a anulação por motivo que a gente não entende. Voltando àquela velha máxima, né? Rico e poderoso nunca vai para a cadeia, independentemente do que faz. Então tem muita coisa errada. Agora, se o país vai mal, o principal responsável, Mário, é a pessoa que está sentada na cadeira no Palácio do Planalto. É a liderança. Não existe país mal e liderança boa. Existe, sim, liderança ruim e aí o país vai mal. Por isso que é importante ter uma liderança. Agora, se você tem uma liderança firme, tá? O presidente da República tem um poder enorme dentro do presidencialismo, não pode tudo, mas pode muita coisa, e tem um poder de influência muito grande. Agora, ele tem que ser um modelo, porque as pessoas querem olhar para Brasília, Mário, e não querem ver confusão, não querem ver... As pessoas, primeiro, não querem um governo que fique atrapalhando a vida delas todo dia, fazendo confusão, brigando lá com o presidente da França, xingando as pessoas, não tendo compaixão pelo que acontece no país, seja com as mortes, né, infelizmente, da Covid, que é uma tragédia mundial, mas é uma tragédia também brasileira, com mais de 600 mil vítimas, sem compaixão aqui para essas vítimas da enchente na Bahia, mais de 26 mortos, quase 30 mil desabrigados. A gente precisa ter modelos. Né? As pessoas querem olhar lá para Brasília, não precisa ver um herói, não tem necessidade de ter um herói, mas querem ter alguma pessoa que pelo menos inspire elas, que gere alguma esperança de um futuro melhor. Não pode ser nem alguém envolvido em corrupção ou alguém que mente sobre as coisas que aconteceram no passado, que nega o que a gente sabe que é verdade, mensalão ou petrolão, nem pode ser alguém que hoje, sinceramente, levou o país a uma estagnação econômica, ao desemprego, às dificuldades. Ou seja, um presidente com um discurso certo, uma liderança firme, com um projeto importante que cuide da vida das pessoas, que saiba a relevância do crescimento econômico, do emprego, de uma educação pública de qualidade, mas que também saiba a importância do combate à corrupção, dos privilégios. Isso faz a diferença. Não muda, como eu disse, da noite para o dia, mas a gente consegue avançar. E você começa a pegar, Mário, as melhores pessoas que tem no Congresso, e como eu disse, tem muita gente boa, e você começa a empoderar essas pessoas. Por que ficar abraçando gente que você sabe que fez coisa errada, ou gente que tem problemas? Você tem que pegar os melhores dos melhores, e são essas pessoas que você tem que dar poder dentro do Congresso, porque assim você gera um ciclo virtuoso. E a gente tem feito tudo errado nos últimos, 20 anos, né? Que você vê quem são as lideranças do Congresso, muitas vezes,
apoiadas pelo presidente da República, é gente que tem processo, é gente que tem esqueleto no armário, né? Ou seja, aí não tem como funcionar mesmo. Ou seja, a gente precisa de uma liderança diferente. Essa que é a mais pura verdade. E aí as coisas começam a melhorar. Sérgio, uma das coisas que se questiona é o seguinte: você deixou o ministério, passou um tempo que é obrigatório ficar fora, e depois foi trabalhar numa empresa que está encarregada, nos Estados Unidos, que está encarregada da recuperação da Odebrecht, que sofreu bastante na Lava Jato. Tem alguma incompatibilidade, porque estão usando muito isso aí? Tem alguma incompatibilidade ou você não vê nada disso? Mário, eu agradeço a pergunta, né? No fundo, assim, o que acontece? Eu tenho uma reputação ilibada como juiz, tá? Eu tive processo, a gente sabe da Lava Jato, mas eu tive o caso Banestado, que eu fiz as tripas do coração, juntamente com o Ministério Público, juntamente lá com a Polícia Federal. Foi um marco no combate ao crime de colarinho branco. Tá? A gente teve uma operação, a Farol da Colina, que prendeu dezenas e dezenas de doleiros, na época, que lavavam dinheiro de corrupção. Não conseguimos avançar mais, pelo mesmo motivo que hoje a gente sofre esses retrocessos na Lava Jato, porque os tribunais normalmente não são firmes contra crime de colarinho branco, mas eu lhe asseguro que na primeira instância nós somos extremamente rigorosos, eu como juiz, tá? Tive processo envolvendo Fernandinho Beiramar, tive processo envolvendo o líder de cartel de Juárez. Eu tenho uma carreira, né, de juiz que eu me orgulho muito, e você não consegue encontrar nada de errado nessa minha carreira, só na dedicação ao serviço público, como a maioria das pessoas. Tá? Não estou aqui me vangloriando, estou colocando aqui um fato que se as instituições, se as pessoas querem trabalhar, você tem espaço para fazer as leis funcionarem. Como ministro, igualmente, não tem nada que você pode pegar lá no Ministério de apontar alguma coisa errada. A gente conseguiu reduzir o crime violento. Assassinatos em 2019 caíram 19%. 10 mil brasileiros a menos foram assassinados em 2019 do que em 2018. Nós enfrentamos o PCC, né? Transferimos as lideranças, mudamos as regras de visitação do Presídio Federal para acabar com aqueles salves, para acabar com aquelas confusões de criminosos cometendo atentado terrorista. Melhoramos os instrumentos de investigação com a Rede Nacional de Perfil Genético. Ou seja, tem lá uma carreira pública ilibada. Eu saio do governo, como ministro da Justiça, eu não enriqueci como juiz. O salário era bom, não vou mentir. Falar aqui que para as pessoas, né, que o salário de juiz não é bom comparado com o resto das pessoas em geral, no setor privado mas não é um salário para enriquecer, não. Pelo menos não na Justiça Federal, que a gente não tinha muito dos privilégios que às vezes se encontra por aí em alguns outros tribunais. Tá? Saí, tá? E preciso viver, preciso ganhar minha vida, sustentar minha família. Fui contratado por uma empresa internacional, fui trabalhar no exterior. É uma empresa, não é um escritório de advocacia, tá? É uma empresa de consultoria, como se fosse assim uma Deloitte, uma Ernst Young. Uhum. Qual que era o meu trabalho, Mário? Meu trabalho era compliance, anticorrupção, investigação corporativa interna e due diligence anticorrupção. Em síntese, era no setor privado, junto às empresas, tá? Ensinar os dirigentes a como não se envolver em casos de corrupção, de suborno. E se acontecer uma coisa errada, qual é a saída para resolver essa questão? Uma empresa multinacional tem escritório em dezenas de países do mundo inteiro. Eu fui trabalhar nos Estados Unidos, inclusive, tá? E o meu trabalho continuava essa minha luta contra a corrupção, só que no setor privado. Eu pedi para colocar no meu contrato, tá, uma cláusula dizendo assim: não prestaria serviço para qualquer empresa envolvida na Lava Jato, para evitar qualquer discussão. Tá? Tá lá no meu contrato. Eu nunca prestei serviço para uma empresa envolvida na Lava Jato. Jamais. O que acontece é que Bolsonaro e Lula ficam disseminando mentiras porque tem medo. Tem medo que o povo, que a população tenha alternativas. Tá? Essa é a história
é uma história totalmente mentirosa. Eu nunca prestei serviço para Odebrecht, tá? Meu trabalho nessa consultoria envolvia outras empresas, nenhuma delas na Lava Jato, empresas estrangeiras, inclusive, tá? E sem nenhuma relação com casos aqui de corrupção no Brasil. Jamais teve qualquer conflito de interesse. É apenas uma pessoa que não enriqueceu na vida pública, que sai da vida pública e precisa ganhar vida, precisa sustentar a família, como todo e qualquer outro brasileiro. Essa empresa de consultoria acabou prestando um serviço aqui antes, né, de eu entrar nela, foi nomeada por um juiz, tá, na recuperação judicial da Odebrecht, ou seja, trabalhando para que os credores da Odebrecht recebessem os seus créditos da empresa num plano de pagamento. Então, se quer trabalhar para a Odebrecht, é trabalhar no fundo para os credores da Odebrecht, nomeada por um juiz. Então, se cria uma fantasia e essas pessoas poderosas que querem a impunidade da grande corrupção, querem desmerecer a Lava Jato e têm medo da minha pré-candidatura, ficam inventando mentira. As pessoas sabem a verdade, o que foi a Lava Jato, né? O que a Lava Jato fez para combater a corrupção no Brasil, e sabem que o nosso projeto aqui significa a volta do combate à corrupção, né? Claro, também a volta do crescimento, mas a volta do combate à corrupção está dentro desse projeto. E as pessoas, né, aquelas que vivem da corrupção, têm medo disso. Sérgio Moro, agora uma inconfidência. Me conte aí como é que foi você naquela reunião 22 de abril, porque você estava com cara de bons amigos, não? Estava só no papel, olhando. Você ficou constrangido ali, porque, aliás, o palavreado era um palavreado tão decente, tão puro. Eu estava assistindo ontem, engraçado, uma cena de Paulo Guedes discutindo com Damares sobre jogo no Brasil. Rapaz, eu fico assim imaginando a que ponto a gente chegou. Mas me conte aí, como é que foi aquela reunião? Como é que você se sentiu? Na reunião eu sei como foi. Quero ver como é que você se sentiu. Infelizmente, eu fui para o governo, eu realmente queria fazer um trabalho sério e acho que eu fiz da minha parte, no que eu pude fazer. Apresentei projeto de lei, defendendo aquilo que eu sempre defendi, que era o combate à corrupção, combate ao crime, endurecer a legislação contra assassino, contra ladrão, contra quem rouba os cofres públicos, ou seja, eu fui coerente. A gente teve um trabalho de independência à Polícia Federal, jamais interferi em qualquer investigação para proteger o presidente da República, filho do presidente da República ou qualquer pessoa. Tá? Eu segui estritamente aquilo que eu havia me comprometido. Tá? Queria ficar mais no governo para poder seguir esses planos. Mas, como eu disse aqui, eu fui sendo sabotado até que chegou um momento, olha, se você fica, você é cúmplice. E tinha aquela questão da pandemia. Assim, as pessoas morrendo, né? Isso foi no começo ainda dela, março, abril. Tinha muita incerteza a respeito de qual que seria o efeito, o impacto, a extensão da pandemia. Eu falava para o presidente da República, na época, eu era ministro da Justiça, não é ministro da Saúde. O ministro da Saúde era Mandetta. Mas o que eu falava para o presidente da República? Presidente, nesse cenário atual, a gente tem que pensar no pior cenário possível, de que pode morrer muita gente. Como não tem cura, como não tem vacina, o que tinha na época era a recomendação internacional do distanciamento social. Então, o presidente tem que estimular as pessoas a se cuidarem e cuidar para que as pessoas possam passar esse período, né, apoiando as empresas, apoiando com auxílio emergencial, mas não pode ter um discurso contra a máscara, contra o distanciamento social, isso é responsabilidade. Tá? Então, aquilo me incomodava também, embora isso fosse de outra pasta, e eu já vinha num período de, como é que se diz assim, estava cada vez mais tensa a minha relação com o presidente, que eu já tinha visto que ele sabotava o combate à corrupção. Por exemplo, segunda instância, na execução em segunda instância. Ele nunca ajudou uma vírgula para manter a segunda instância, até comemoraram no Planalto quando o Lula foi solto em 2019, quando acabaram lá com a prisão em segunda instância, porque ele via que isso favorecia ele a polarização eleitoralmente, uma coisa assim maluca. Tá? Aí o que acontece? Aquela reunião foi um reflexo da loucura que se vivia naquele governo.
Eu saí do governo, mandaram instaurar um inquérito para dizer que eu estava mentindo. Esse era o propósito principal desse inquérito, ao invés de investigar os fatos lá que eu tinha dito. Aí, confrontado com isso, eu disse, olha, o que eu disse, inclusive, encontra a prova na gravação dessa reunião ministerial de 22 de abril. Era o que eu tinha que fazer para me defender, que senão daí eu vou ser acusado de mentir. Eu faço a coisa certa, revelo que o governo está fazendo coisa errada. Não posso sair quieto do governo, eu devo a verdade à população brasileira. Aí eu sou confrontado, eu coloco, olha, veja lá a fita, então, a gravação. E as pessoas viram aquela gravação e viram, sinceramente, com todo respeito, né, todo mundo ali naquela reunião, um quadro totalmente caótico, né, de um presidente que vociferava, que falava, não falava coisa com coisa, e quando falava algo era coisa errada. Era proteger a família de investigação, era inteligência que queria sabe Deus o quê, era lamentar lá. Eu fiquei chocado quando o presidente reclamou de uma nota de pesar. Tinha um policial rodoviário federal que tinha falecido nos dias anteriores de Covid. E a Polícia Rodoviária Federal, né, o diretor Adriano Furtado, emitiu uma nota de pesar à família. E o presidente foi reclamar da nota, porque falava que ele tinha morrido de Covid. Ele não queria que falasse que tinha morrido de Covid. Você vê, assim, a cabeça disso. É uma coisa totalmente absurda. Eu estava naquela reunião, Mário, aí não é engraçado, no fundo é trágico, né? Mas, assim, a gente olhando retrospectivamente, a gente fica assustado. Eu vou falar o quê naquela reunião? Com aquela profusão de loucuras, né? Destruição da legislação ambiental, sabe Deus o que ali. Enfim, respeito muito, né? A gente tem que respeitar as pessoas, tem que respeitar quem ainda está no governo. Tem gente que está no governo que acha que o governo estaria pior sem eles, eu não sei se estaria realmente. Mas, assim, hoje você tem um cenário que as pessoas estão sofrendo, com fome, desempregadas, sem crescimento econômico, que a corrupção, combate à corrupção foi desmantelada, que alguém que está querendo voltar à presidência, alguém cujo governo tiver os maiores escândalos de corrupção da história, que você teve a maior recessão da história em 2014, 2016, e as pessoas ficam desapontadas, ficam desalentadas. Eu falava brincando assim, Mário, uma das razões que eu resolvi colocar o meu nome à disposição para pré-candidato à presidência da República foi que eu falava com todo mundo no Brasil sobre 2022 e as pessoas me diziam, olha, o Brasil está indo para um funeral e não para uma eleição. O brasileiro vai escolher a cor do caixão apenas, né? Porque se for para escolher entre esses dois extremos, a extrema-direita e a extrema-esquerda, que não tem proposta para o país, ou que negam o que aconteceu no passado, ou negam o que acontece no presente, a gente não vai a lugar nenhum. Precisa ter uma proposta diferente, precisa ter alguém que pelo menos diga a verdade e que possa renovar as esperanças da população brasileira. Sérgio Moro agora vai lhe fazer uma pergunta, o meu colega jornalista Zé Eduardo, que tem também um programa na TV Record, maior audiência aqui na cidade, que está aqui. Diga aí, Zé Eduardo. Bom dia, Mário, bom dia a todos. Bom dia, Sérgio Moro, tudo bem? Bom dia. Primeiro quero dizer o seguinte, o senhor não pode negar, ou fique à vontade para dizer, que não sabia em que lama estava pisando. O senhor sabe muito bem onde o senhor estava entrando. Porque antes do senhor entrar, a ser convocado e chamado para trabalhar na presidência da República, era só o senhor pegar o histórico de Bolsonaro e o senhor ia ver que Bolsonaro chamou a deputada que queria estuprar a deputada, que o Bolsonaro se mostrava homofóbico, que o Bolsonaro passava por tudo pela pena de morte, que o Bolsonaro era isso aí. Como diz Mário, o Bolsonaro... Sérgio Moro, nunca enganou ninguém. Nunca. Não ia enganar o senhor, um homem de tantos anos de vivência. Quando o senhor fala que o senhor é um homem limpo, correto, a gente acredita pelo histórico que tem o senhor para disputar uma presidência da República. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica com aquela pergunta. E para que o senhor aceitou um convite para ser ministro da Justiça
de um presidente que todo mundo já sabia o que era. O senhor sabia que ele era homofóbico, o senhor sabia que o que ele pregava, o senhor sabia que o senhor foi levado para lá apenas para fazer do presidente a história do combate à corrupção. Eu não tenho dúvida, Sérgio Moro, que o senhor foi usado. Eu não tenho dúvida disso, que o senhor foi usado. O senhor, na época, era um herói. Combatia a corrupção, prendeu Lula, o Lava Jato deu certo. Eu não tenho dúvida que o senhor foi usado. O senhor tem essa dúvida, conversando com sua esposa? O senhor tem essa dúvida? Não. Eu acredito que o senhor entrou e hoje está arrependido. O senhor está arrependido, se mostra claramente arrependido. Não tenho dúvida que o senhor entrou pelo poder. Porque o poder é o poder. O poder, ele é sedutor, doutor Sérgio Moro. E hoje o senhor é atacado de todas as formas. Vejamos aqui os ataques que o senhor sofre. Eu imagino o senhor pensando no presidente chamar o senhor um idiota que nunca abriu a boca em reunião de ministros. O senhor sabe que ele lhe atacou. Depois ele fala o seguinte: um palhaço mentiroso. Não fica 10 segundos no debate comigo. Esse foi o presidente que o senhor escolheu de peito aberto para trabalhar. O senhor é atacado pelo Ciro Gomes. Ciro Gomes está lhe desafiando aí para um debate, inclusive lhe chamando de várias coisas que o senhor já sabe aí. Eu te pergunto, mesmo assim o senhor quer ir para a presidência da República. E o senhor conseguiu fazer, disse aí que conseguiu fazer, combater a corrupção, mas não teve ingerência alguma na Polícia Federal, porque Bolsonaro, quando percebeu que o senhor ia botar o dedo, ele colocou o dedo no suspiro. Diante desse quadro caótico, o senhor ainda quer ser presidente da República? José Eduardo, se eu tivesse ido ao governo em 2018 pelo poder, eu estava no governo até hoje. Eu já era ministro lá. Estava numa situação absolutamente tranquila, pelo prestígio de ser ministro. Vou dizer, o ministro da Justiça, com chance depois de ser nomeado para o Supremo. Se eu tivesse ido pelo poder, tá, eu estava lá até hoje. E ao contrário, eu fui por quê? Pode falar, o presidente, o que a gente conhece hoje, mais claramente, ele realmente não deu certo. Não vou entrar no baixo calão dele, porque eu sou uma pessoa educada. Eu acho que a gente tem que respeitar, não ele tanto, mas tem que respeitar os brasileiros. Não entrar nesse negócio de ficar ofendendo os outros. Tá? Vamos discutir aqui racionalmente com argumento. Tá? Eu entrei no governo porque tinha uma chance de dar certo. Podia dar errado, muita gente achava que dava errado, mas ninguém pode negar em 2018 que não tinha a chance de dar certo. E veja, mais de 50 milhões de brasileiros acharam isso. Escolheram o presidente da República. Eu jamais pensei que aquelas declarações amalucadas do presidente, ofensivas a homossexuais, ofensivas à deputada, que aquilo viraria uma política pública. Aliás, uma das razões que eu fui para o governo era exatamente também para evitar esse tipo de maluquice. Tá? Teve gente, tá, que quando eu fui, gente importante, que disse para mim, foi um alívio você ir para o governo, porque isso protege as pessoas desses excessos e dessas arbitrariedades do presidente Bolsonaro. Eu fui firme nessa missão com o meu projeto, mas eu jamais deixaria qualquer, por exemplo, atentado aos direitos das minorias, tá? Qualquer agressão nesse sentido, acontecer enquanto eu fosse ministro da Justiça. E fui firme nessa linha. Quando chegou o momento que eu digo aqui e repito, se eu tivesse ido pelo poder, José Eduardo, estava lá até hoje. Como ministro, não estava sofrendo esses ataques, inclusive dos apoiadores do presidente, que são enganados com mentiras. A gente sabe que esse governo desmantelou o combate à corrupção. A gente sabe que esse governo está querendo entregar o poder agora ao Lula de novo. E ele é o principal responsável pelo Lula ter voltado, porque esse governo é um fracasso. Tá? Os apoiadores do presidente são enganados dia a dia, com mentiras. Tá? E por que eu sou atacado, José Eduardo? Porque as pessoas têm medo. Né? As pessoas têm medo de que se volte o combate à corrupção. As pessoas muitas vezes têm medo de que os privilégios delas sejam cortados.
E a gente não consegue fazer esse Brasil decolar se a gente não tem um olhar diferente, se a gente não tem uma política pública voltada às pessoas, né? E parar de apenas construir privilégios ali para a classe política, seja privilégio de impunidade contra a investigação, seja privilégio de não ser nunca responsabilizado quando cometeu um crime de corrupção, seja aquelas benesses econômicas que estão distantes do dia a dia da população. E eu vou te dizer aqui, essas bravatas, né? Vem aí, por exemplo, o candidato a presidente falar um monte de bobagem, ficar ofendendo as pessoas. A gente sabe que as pessoas não querem isso. As pessoas querem sentar na mesa, elas querem diálogo, elas querem um país pacificado, tá? Mas querem um país pacificado em cima de princípios, valores, crescimento econômico, com emprego e renda. Não querem um presidente que seja de bravataria. Se é para falar de coragem, qual presidente, qual candidato aí teve processo? Eu tive processo contra o Fernandinho Beiramar, contra a quadrilha dele, contra a quadrilha de cartel de Juárez. Né? Passei a minha vida de juiz combatendo o crime organizado e combatendo a corrupção. Tive que andar com escolta boa parte da minha carreira profissional. No governo, enfrentei lá o PCC. Tá? Isso não é coisa simples, não. Isso é colocar a sua vida em risco. Mas você faz isso porque, não só sozinho, faz aí com os policiais, faz aí com a segurança pública. Agora vem me dizer que ser corajoso é ficar ofendendo as pessoas, é ficar falando palavrão. Eu tive uma educação rigorosa, viu, José Eduardo? Bastante. Meu pai era professor, minha mãe era professora, e eles me ensinaram a tratar todo mundo com respeito e com educação. Então, assim, coragem, sim. Coragem para fazer o que é certo, sim. Coragem para falar a verdade para as pessoas, sim. Agora, para ficar ofendendo e falando palavrão, isso não é coragem. Isso é destempero, isso é descontrole. E, infelizmente, a gente vê isso em vários desses candidatos que estão por aí. Quando o candidato chama o outro de idiota, quando o candidato chama o outro de covarde, é porque ele não sabe o que falar, ele não tem diálogo, não tem argumento. Então, ele vem com essas bravatarias, com essas bobagens, porque ele sabe que ele perde no argumento. Debato com qualquer um, a qualquer momento, e sou muito mais preparado que qualquer uma dessas pessoas. Né? Tenho certeza disso. Sérgio Moro, muito obrigado pela sua participação. Ao longo da campanha, certamente teremos outras oportunidades. E é uma forma que o povo da Bahia tem de te conhecer mais, suas propostas. E muito obrigado, viu? Foi um prazer conversar com você. E vamos em frente. Aqui a deputada Daiane Pimentel está mandando um abraço para você, seu cabo eleitoral forte aqui. Mário, eu que agradeço. Eu até queria... Acho que faltou um pouquinho de alguns momentos de descontração, mas que a conversa foi muito séria. A deputada professora Daiane, como eu disse, é um pilar, né, da nossa pré-candidatura aí na Bahia. Eu sei que ela se envolveu muito aí também nessas atividades de apoio à população desabrigada, essas vítimas das enchentes. Então, isso eu tenho acompanhado o trabalho dela ali, acho que isso é um trabalho muito importante. Tá? Vou visitar a Bahia, eu quero visitar a Bahia, né? Eu já tive aí várias vezes, principalmente a Bahia é um lugar muito turístico, né? Um lugar fantástico, e acho que até tem um potencial turístico que a gente tem que explorar mais. Quero conhecer as regiões, quero ir para a Feira de Santana, para as outras cidades, ver também. Espero que possa ser recuperada essa região afetada pelas enchentes o mais rápido possível. E quero conversar, né, com a população da Bahia, principalmente, Mário, eu acho que falta a gente ouvir mais as pessoas. Né? Eu quero ir especialmente essa jornada que eu estou começando. Fui para Paraíba semana passada, hoje eu estou aqui em Brasília. Vou iniciar uma jornada pelo país. Essa jornada eu quero principalmente ouvir as pessoas, porque o projeto não se constrói com especialistas tão somente. A gente precisa tê-los, mas nós precisamos conversar com as pessoas e ver o que elas precisam, por que elas têm dificuldades muitas vezes de arrumar emprego, o que elas acham da escola dos filhos dela na cidade, se a escola está sendo boa ou não, se elas estão tendo acesso à saúde ou não. Eu me comprometo a ir para a Bahia e conversar com todo mundo, viu? E para mim foi um grande prazer, Mário. Você é sempre muito cordial, muito gentil. Para mim é sempre uma alegria falar com você aqui.